Que ano do Brasil, hein? Já dá pra fazer um paralelo da série de datas FIFAs que tivemos em 2025. É claro que do meio pro final tivemos avanços e um pouco mais de esperança, mas no geral acreditar no Hexa ainda é uma tarefa complicada. Nesse ano tivemos 10 jogos, 5 vitórias, 2 empates e 3 derrotas, mas em muitos jogos um futebol abaixo, jogadores desempenhando com a nossa camisa de forma ridícula, convocações questionáveis e por outro lado, algumas gratas surpresas. A realidade é que o 2025 do Brasil seria caótico até porque tudo que envolve a CBF vem sendo assim, e isso se estende para todos os setores. Mas afinal, o quanto será que estamos prontos para a Copa do Mundo? Quais jogadores já estão na Copa? Ainda resta um amistoso, mas já dá para se basear nos fatos que já temos. E por isso, hoje, a retrospectiva da Seleção Brasileira em 2025. Essa aqui é a primeira de uma série de retrospectivas que eu pretendo fazer aqui no canal nesse ano. E mesmo que a gente ainda esteja em novembro, a Seleção Brasileira já terminou a passagem esse ano e só joga em março do ano que vem. Então já dá para começar. Entre os assuntos vai ter até sub-20, troca de treinadores, jogos, convocações e o Neymar. Porque mesmo que ele nem tenha pisado em campo com a camisa da seleção esse ano, ele é sempre o maior assunto. Enfim, pra gente começar e fazer uma retrospectiva ideal, eu acho bom a gente voltar pro final do ano de 2024. Não vou me aprofundar muito, mas se liga. Se colocar na balança, eu não sei nem dizer se esse ou 2024 foi o ano mais caótico. A verdade é que o ciclo inteiro é tenebroso. Foi o ano de Dorival Júnior no comando da seleção, que inicia bem, mas faz uma eliminatória terrível. Uma Copa América mais desgraçada ainda, e mesmo podendo já ter caído pensando no ano seguinte, o nosso presidente Edinaldo confiava nesse grande projeto. A última partida de 2024 seria contra o Uruguai na Fonte Nova, em um empate que o Brasil saiu vaiado, e uma quinta posição nas eliminatórias era uma posição bem triste de passar o ano novo. Pronto, falei que ia ser rápido e finalmente entramos em 2025, mas se você acha que eu vou pular direto pra convocatória de março, calma, porque tem algumas coisas antes. Primeiro, porque a gente tem que falar de Ramon Menezes e do nosso sub-20 e também do Neymar, que já tava começando a voltar a jogar e voltaria pro futebol brasileiro. Primeiro sobre o Neymar, porque veio antes. Uma pequena polêmica relacionada à seleção foi na entrevista com o Romário, que ele disse que jogaria no lugar do Rivaldo em 2002 e não foi bem recebido. Essa pra mim foi bem forçada porque no contexto não tem sentido nenhum, mas vamos continuar. Além disso, ele sairia do Al Hilal e fecharia seu retorno ao Santos. Uma escolha que dá pra dizer que foi por amor, mesmo ele ganhando muito, porque o time é bem fraco. E no futebol brasileiro ele teria como missão recuperar seu futebol pra voltar pra seleção brasileira. E ele sai da Arábia com problemas com o Jorge Jesus. Lembre disso. Beleza, agora o sub-20. A gente tava disputando o Sul-Americano sub-20, o que normalmente não é muito comentado, até porque é um torneio de base. Não ser que você tome um 6-0 da Argentina. E esse resultado passou um recado de como tá o nosso futebol como um todo. Os moleques até representaram e se recuperaram vencendo o campeonato. Mas o Ramon Menezes seguiu no cargo após essa goleada, e goleada pra Argentina não seria exclusivo da nossa base. Mas pra isso falta. Também preciso citar toda a questão política da CBF, muitas críticas ao Edinaldo Rodrigues já começaram aqui, e o Ronaldo apareceu como um possível candidato pra ser presidente. A primeira convocação do Dorival viria no dia 6 de março, e o Neymar tava começando a dar sinais que ele já poderia ser convocado. Parecia um pouco cedo, mas pro Dorival não. Com isso a gente chega nesse dia 6 de março, que o Dorival vai fazer a sua primeira convocação, mas antes disso, deixa eu fazer toda a apresentação dos personagens principais que a gente vai ver nesse vídeo e que a gente teve nesse ano. O Neymar eu já citei, o nosso grande assunto do ano que nenhum jornalista deixa em paz. Temos Vini Júnior estrelando o grande 7 do Real Madrid, mas que na seleção some, e atual namorado da Virgínia. Dorival estrelando o treinador que nem era pra estar aqui e nem era pra ter chegado em 2025. Edinaldo, o presidente competente. Estevão representando a grande esperança que surgiu e com protagonismo. Ancelotti estrelando o melhor técnico do mundo que veio pra salvar. E Danilo, consultor do Banco do Brasil e posteriormente do Banco do Flamengo, um cara de dicas financeiras. Pera aí, eu me passei um pouco, deixa eu parar de graça. Enfim, agora sério, essa primeira convocação do Dorival trouxe a volta do Neymar, que tinha alguns jogos no Santos, mas do mesmo no resto, já tinha um Estevão que tinha sido convocado antes, e uma novidade era o lateral Wesley, que vinha com muito potencial pelo que vinha fazendo no Flamengo. Essa foi a lista completa, nomes variados entre futebol brasileiro, Premier League e outros times. Porém, entre a curta espera até os jogos contra a Colômbia e contra a Argentina, algumas coisas aconteceram. O foco aqui não é político, eu não quero me aprofundar nisso, mas o Ronaldo não conseguiu se candidatar a presidente da CBF. Isso aconteceu ali. Também tivemos alguns cortes na seleção, e entre eles e principalmente o Neymar. Uma lesão que o tirou da semifinal do Paulista e também da seleção, tendo no dia 15 de março sendo cortado junto com Danilo e Ederson. O primeiro jogo do ano viria no dia 21 de março contra a Colômbia, e o Dorival Júnior já soltou uma pérola ali. Segundo ele, o Brasil tinha se organizado para receber a volta do Neymar, e o corte dele foi de certa forma sentido. Eu até acho que ele possa ter se expressado mal, mas da forma que ele falou, não foi
muito bem. Porque assim, o Neymar, se estivesse bem, ele seria o principal da seleção, mas naquele momento ele tava voltando, tinha poucos jogos, então não dava pra agir dessa forma. E se preparar contando principalmente com ele, você tendo Vini Júnior e Rafinha que disputaram bola de ouro recentemente, é um negócio meio estranho e soou mal. Indo pro jogo, o Brasil aposta num 4-4-2 ou 4-2-4 e abre o placar logo cedo com o Rafinha, mas sofre o empate do Luiz Dias ainda no primeiro tempo. E esse jogo foi desesperador porque foi feio, tá? Tivemos algumas substituições por lesão do Gerson e um Brasil com dificuldade de construir alguma coisa. Um jogador que entrou muito bem e com muita vontade que eu tenho que citar foi o Wesley, que parecia estar em uma outra rotação, parecia um foguete naquele dia. O Brasil venceu com um gol no último minuto e um chute desviado do Vinícius Júnior, que não vinha fazendo um grande jogo não, mas ali ele foi decisivo. E a gente encerra aquela partida com 7 substituições. Olha que bizarrice. Pelo menos venceu e a gente tinha até uma boa notícia, porque a Argentina lá seria sem o Messi. Era um confronto muito difícil, o Brasil não jogava bem há meses e a Argentina estava muito confiante. Foi o jogo do porrada neles. O que disse o Rafinha em si talvez foi impulsionado pelo Romário, porque não dava pra pipocar ali. Mas fato é que criou uma atmosfera gigante pra um jogo que o Brasil não era favorito e a Argentina tinha tudo pra vencer e vencer bem. Quando a gente olha pra linha defensiva do Brasil, a gente via que não eram os mais experientes. Tinha Wesley e Murilo, que ou não tinham jogado ou mal tinham jogado pela seleção. Além do Arana, que já não vivia grande fase. Naquela noite de quarta-feira, dia 26 de março de 2025, o Brasil foi humilhado. A Argentina abre 2-0 com 12 minutos. Matheus Cunha, que foi o jogador mais ativo no Brasil nesse jogo, diminui. Mas depois a gente toma mais 2 e saímos do estádio com 4-1 nas costas. Um resultado sim tenebroso. Era o nosso maior rival, mas as críticas se estendiam em tudo. Tanto para a CBF e a gestão que vinha sendo feita, pro Dorival que não encontrou o time e não pulsava tanto na beira do campo, e claro, os jogadores que não aparentavam ter personalidade de mudar nada. Óbvio que o elo mais fraco e que tinha que cair mesmo era o do Dorival, e assim foi feito. O Brasil não tinha mais treinador e era a unanimidade que agora a gente ia buscar um gringo. As opções variavam, cogitaram volta de Tite, cogitaram Mourinho, Abel Ferreira, mas quem estava mais próximo mesmo eram 2 nomes, Jorge Jesus e Ancelotti. Do lado do JJ, um estilo de jogo que poderia funcionar e ele já conhecia mais o futebol brasileiro. Mas lembra que eu citei do problema com o Neymar? Então, o velho tava certo no que ele falou, isso pode ter sido levado em conta. Pro Ancelotti, o único impasse seria fechar, porque a gente já tinha tentado uma vez e não tinha dado, mas no final a novela terminou de uma forma feliz. Antes disso, no Entre Datas Fifas, algumas confusões no extracampo. Primeiro, a matéria da revista Piauí expondo todas as corrupções da CBF e outros embrólios envolvendo a gestão. Edinaldo tinha se reelegido com unanimidade, mas que começava a ter vários escândalos. E pra piorar, no dia 28 de abril, surgiu a fatídica camisa vermelha do Brasil. Que bom que isso vazou, porque se não tivesse acontecido e o Brasil aparecesse com uma camisa vermelha no ano que vem, ia ser um negócio que é revoltante. Não vou dizer que eu achei essa camisa nova azul muito bonita. Eu achei ela bem feia e eu tenho meus problemas de ter o Jordan como patrocínio, mas mesmo assim, é as cores do Brasil ainda. Com vários problemas, escândalos e driblando tudo isso, Edinaldo no dia 12 de maio faria um anúncio histórico. Carlo Ancelotti, o maior treinador do mundo, seria o novo técnico da seleção brasileira. A CBF conseguiu. Ao fim do ano com o Real Madrid, o italiano assumiria a camisa da seleção mais pesada possível. O Edinaldo, porém, caiu logo depois que ele anunciou Ancelotti e o novo presidente seria Samir Chaud. Agora restava esperar o desembarque do Ancelotti no Rio de Janeiro e isso aconteceria no dia 25 de maio. E que momento legal, né? Vimos o Ancelotti descer no Rio de Janeiro, uma festa muito bonita e várias homenagens na sua primeira convocação que veio no dia seguinte, com ele já tentando falar português e tendo um encontro com o Felipão. Foi legal. A lista em si não foi muito diferente do que vinha vindo, até porque ele provavelmente não tinha tanto conhecimento de algum dos nomes, mas ele promoveu voltas de caras como o Antony, como a de Richarlison, que é meio estranha porque continua sendo repetida, a chegada de um zagueiro que passou muita confiança inicialmente, que foi o Alexandre do Lille, uma novidade com o Hugo Souza sendo convocado e principalmente a volta de um volante e líder, o Casemiro, que não deveria nem ter saído. O que antes era negatividade com a derrota para a Argentina, com o Ancelotti virou positividade, a esperança retornou. Com ele a ideia era de termos finalmente o Vinícius Júnior do Real Madrid, e uma coisa que aconteceu foi ele se encantar com o Estevão logo de cara, um grande personagem desse ano da seleção. Seu primeiro jogo foi no dia 6 de junho contra o Equador fora de casa, e por acaso o Estevão já foi titular. Falando do jogo, foi uma partida tenebrosa, mas estamos falando de eliminatória sul-americana num estádio lá no Equador, então não dava pra esperar nada. Contra o Paraguai, ele já começa a apostar mais no esquema com 4 na frente, que naquele momento funciona. Tendo um Matheus Cunha, um Bruno Guimarães, que desde a chegada do Ancelotti tem jogado muito, e claro, um Casemiro, que é um líder muito grande desse time. Primeira vitória do Brasil de Ancelotti com gol de Vinícius Júnior, que foi uma notícia muito boa, e com até homenagem na Arena Corinthians pro Carleto. A nova era tava pra começar. Ou não, né? Porque ela não voou tanto assim. Óbvio
óbvio que melhorou, tá? Tá muito longe do que a gente tava, mas dizer que o Brasil é favorito pra ganhar a Copa do Mundo, pela camisa sim, mas tá longe disso no desempenho. E a próxima data FIFA seria só em agosto, mas antes disso eu vou parar aqui pra pedir pra você deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. Esse vídeo deu muito trabalho pra fazer, porque por mais que tenha sido tudo desse ano, tem muita informação, então ficou muito difícil. Por isso, por favor, se você puder hypar o vídeo e principalmente se inscrever, você vai me ajudar demais, por favor. Agora voltando, essas últimas duas rodadas de eliminatória seriam a pedido do Ancelotti no Maracanã e o outro jogo seria na Bolívia contra a Bolívia. Mas eu preciso parar aqui também pra falar do nosso principal assunto, o Neymar. Em todas as entrevistas do Ancelotti perguntam sobre ele. Todas. Não importa se ele tá machucado, se tá mal ou qualquer coisa. Eu até acho que o Ancelotti deve ter se surpreendido, porque é sempre o assunto Neymar. Agora na convocação tivemos a volta de Luiz Henrique, que foi um acerto. Um jogador fisicamente muito forte e que pode ser muito útil pensando em jogos mata-mata. Também tivemos a volta do nosso Paquebet, livre das acusações e que agora poderia voltar a representar o Brasil. E de novo nomes como Caio Jorge, que vinha jogando muito no Cruzeiro, Douglas Santos, que foi uma surpresa imensa, e Jean Lucas, Vitinho, entre outros. E também o Richarlison, né, porque o Ancelotti gosta muito dele. Além disso, por várias questões, não tivemos Rodrigo e nem Vinícius Júnior nessa data FIFA, o que deu espaço para outros caras. Outro personagem que era titular da seleção, um dos caras mais consolidados, que era o Gerson, decidiu ir pro Zenit e saiu totalmente do radar. Uma escolha de carreira, assim, exemplar. Esse jogo contra o Chile no Maracanã foi muito bom, principalmente para os nossos jogadores de ataque, até porque era um adversário muito fraco, e principalmente pro Estevão. Contra o Chile fez seu primeiro gol e no segundo tempo temos que citar o Luiz Henrique. Ele entra de forma espetacular. O Brasil vence por 3-0 e convence. Mais um dado interessante é que em nenhuma data FIFA desse ano o Brasil ganhou os dois jogos. Para analisar. Perdemos para a Bolívia por 1-0 e fechamos assim as eliminatórias. Classificados para a Copa, mas com uma performance triste. Não por culpa do Ancelotti, que tinha acabado de chegar, mas sim por todo mundo que veio antes e por tudo que aconteceu antes. Antes de seguir para os amistosos, precisamos voltar para o Sub-20, que em outubro participou do Mundial Sub-20. E entregamos a pior campanha da história do Brasil na competição. E finalmente, depois de alguns trabalhos horríveis, alguns jogos horríveis, Ramon Menezes caiu do cargo. Como ele chegou lá, pra mim já é questionável, mas como ele se manteve lá tanto tempo, é ainda mais. Voltando para a principal, os amistosos do Brasil foram divididos em regiões, o que pra mim foi muito inteligente. Pegaríamos times asiáticos, depois times africanos e por último, antes da Copa, times europeus, sendo França e Croácia. Antes dessa convocação, o Neymar voltaria a ter uma certa sequência no Santos, longe de jogar bem, mas vinha jogando. Até que vem mais uma lesão que praticamente o tirou de combate para estar disponível no ano. Foram várias lesões nesse ano, mas mesmo se ele não tivesse, ele não mereceu ser convocado em nenhum momento, talvez naquela primeira. Tem sim tempo para voltar, mas se o Neymar não conseguir ser convocado na próxima data FIFA, é praticamente game over. Chegaria a data FIFA de outubro e com ela a convocação que foi questionável de novo. O que a gente tem pra Copa é meio que isso. Não é muito diferente das convocações que fazia o Dorival e nem que o Diniz. É meio que tudo parecido. Pelo menos o Ancelotti repetiu mais nomes aqui. As figurinhas já estavam mais carimbadas e ele já disse que tinham 15 nomes praticamente certos para a Copa. Dá pra dizer que na zaga a parada tá meio que resolvida, no gol também e também na maior parte do ataque. Uma base já foi meio formada. O grande problema ainda é nas laterais, onde praticamente toda a convocação vem alguém novo, e nesse caso foi o Paulo Henrique do Vasco. Nesses amistosos o Brasil primeiro pegou a Coreia, onde deu show. Estevão jogando muito bem, sendo cada vez mais protagonista, Rodrigo encaixado no esquema, jogando sem um centroavante de fato, mas com um apaixonado Vini Júnior lá na frente e uma vitória por 5-0. E contra o Japão, as coisas pareciam ter se estabilizado também. O estreante como titular Paulo Henrique abre o placar pro Brasil, e a nossa seleção ainda amplia para 2-0. Não estava superior dessa forma como o placar mostra, mas foi efetiva. Era importante vencer assim. É importante ressaltar os testes que o Ancelotti trouxe nesse jogo, o próprio Paulo Henrique e também o Hugo Souza, que ganhou uma vaga como titular no gol. E tudo estava correndo muito bem até o masterclass do Fabrício Bruno. Primeiro uma falha bizonha que entrega o gol pro Japão. Depois um gol contra e num escanteio o Japão vira o jogo e vence o Brasil em um resultado revoltante. Que mental é esse da seleção, né? Meu Deus, não dá pra tomar uma virada assim, não dá pra perder do jeito que foi, imagina isso numa Copa. Errar nem é o problema, lembro do Lúcio errando em 2002 e fazendo uma partidaça depois contra a Inglaterra. Agora, se for pra pipocar quando erra, na Copa do Mundo o preço pode ser muito alto. Fim de mais uma data FIFA e finalmente chegamos na mais atual, que é a que a gente tá agora. Olhando em volta pelo mundo, temos no futebol brasileiro Flamengo e Palmeiras chegando na final da Libertadores. O Ancelotti parece que não quer um meio-campista mais cerebral, porque Matheus Pereira e Coutinho não vão ser convocados, apesar de estar muito bem nos seus clubes. O Estevão cada vez mais encantando no Chelsea na Premier League, além do já carinho do Ancelotti que tem. E alguns outros problemas em Madrid. Xabi Alonso em atrito com o Vini, Rodrigo que já vem perdendo espaço há um tempo e o Endrick que já tá
sumido faz tempo. Agora ele vai pro Lyon e vamos ver se vai dar tempo pra ele chegar na seleção até a Copa. Tem talento, então tudo pode acontecer. Inclusive, eu falei de lateral, mas também não assumiram ninguém a vaga de camisa 9 de ofício mesmo. Eu até acho que o Ancelotti não vai usar um jogador nessa função, mas é importante de ter no grupo. E agora com essa quarta lista já dá pra gente analisar um pouco mais pra saber o que o Ancelotti quer. Tá tentando fazer um time mais reativo, com atacantes rápidos e com uma defesa sólida, mas o problema é que a gente não pode tomar o primeiro gol porque isso pode dificultar. Última data FIFA, agora mais recente, e a convocação cada vez mais consolidada. Já conhecemos os nomes, mas ainda com alguns testes. O estreante Luciano Juba recebeu uma oportunidade, mas o que mais pesou foram algumas teimosias, como pela quarta vez o Richarlison ser convocado, sendo nem titular no Tottenham e nem jogando bem na seleção brasileira. E também o Danilo, que é banco do Flamengo e foi convocado. Mas como eu disse antes, dadas as notícias mais recentes, ele com certeza terá algo a entregar, não sei se dentro de campo. Antes do jogo, porém, mais um momento extracampo e mais um momento tenebroso. Trata-se agora da brilhante aspas de Oswaldo de Oliveira e de Leão na frente do Ancelotti. Eles podem até pensar isso, tem todo o direito, mas falar dessa forma é uma falta de respeito muito grande com um cara que a gente não obrigou a vir, a gente que foi atrás dele. Enfim, esquece isso, vamos voltar pra seleção e os jogos seriam na Europa. De novo teve pergunta do Neymar na coletiva e agora os adversários seriam os africanos. Parece que o 4-2-4 tomou forma de vez, e no jogo contra o Senegal uma boa atuação do Brasil. O time parecia ter tido uma evolução clara, de forma com que dava até uma certa empolgação. Teve um Militão na direita que, por mais que seja improvisado, eu não vejo muito problema porque a posição tem muita carência. Gols de Estevão e de Casemiro em um bom jogo da seleção contra uma boa seleção africana. As notícias eram boas, mas é óbvio que tudo pode piorar e foi o que aconteceu. Já que o jogo foi ontem, tá fresco na memória de todo mundo. Pelo menos deu pra gente testar um cenário importante de um time que faz um gol e se fecha todo contra o Brasil, que é algo que totalmente pode acontecer na Copa. Até porque não importa a fase, qualquer seleção que pega o Brasil vai ter medo em alguns momentos. Talvez não a França, a Argentina ou a Espanha, mas na maioria sim. Engraçado que no primeiro jogo eu falei muito bem do Wesley contra a Colômbia e aqui eu tenho que criticar, porque mal demais. Personalidade demais do Estevão de pegar o pênalti pra bater e eu não canso de elogiar o moleque, mas uma baita partida e os números ajudam muito ele. A diferença para fazer os primeiros 5 gols pela seleção com outros craques é expressiva e muita comparação já é feita entre eles e as grandes promessas do futebol mundial. Uma notícia muito positiva pensando em Copa e pros próximos anos. O Estevão tem tudo para liderar uma geração e ser um dos grandes nomes do Brasil pros próximos ciclos. Por outro lado, o Vini não pediu pra bater o pênalti, não foi mal, mas também não foi bem. E tá ficando difícil. Eu sei que ele sabe que ele não joga a mesma coisa no Brasil que ele joga no Real Madrid, só que tá difícil de continuar assim. Vários erros individuais, o Paquetá bateu um pênalti na lua, e a gente encerra o 2025 no último jogo com um empate contra uma seleção fraca. O resumo tá meio que aí. O que a gente tem é um time que pode evoluir, tem coisas boas, mas que tá muito aquém ainda. E não dá pra saber o que vai ser no que vem. Não vai dar pra saber o que vai acontecer na Copa, porque tem muito a melhorar. Podendo ser tanto uma opção de um 9 na Copa, talvez um Pedro ou outro cara pra assumir essa vaga. E voltando de novo no Neymar, toda aquela história, se tiver bem vai, mas se não conseguir se convocar pra próxima data FIFA, é difícil de querer ele na Copa. Aproveitando, vamos pros números agora então. Acho legal passar por isso. Na introdução eu disse, mas vou repetir. Foram 10 jogos, 3 derrotas, 2 empates e 5 vitórias. Falando agora de saldo de gols, o Brasil sofreu 10 esse ano, o que é bastante considerando a quantidade de jogos. Marcou 17, o que é ok. O artilheiro do Brasil esse ano foi surpreendentemente o Estevão com 5 gols. Notícia ótima. E em convocações ao todo tivemos mais de 50 nomes diferentes nas 5 listas. 4 do Ancelotti e uma do Dorival. Outros números. 2 presidentes de CBF, 300 perguntas sobre o Neymar na coletiva e agora resta saber o que vai acontecer em 2026. Entre os mais convocados temos Bento, Bruno Guimarães, Estevão, Matheus Cunha e Gabriel Magalhães. Esses estiveram em todas as listas. Na retrospectiva que eu fizer da seleção brasileira no ano que vem, eu espero que eu esteja totalmente errado e que eu esteja muito feliz porque o Brasil foi campeão do mundo. Mas até agora, eu não acredito não. O nosso time titular já dá pra dizer que tá 90% certo, temos dúvidas nas laterais e talvez ali naquela posição de 9 com o Matheus Cunha que tá jogando agora. Acho que eu cobri tudo o que aconteceu na seleção, mas pelo que aconteceu esse ano e pelo que eu disse antes, eu realmente não acredito que a gente vai ganhar a Copa. Ou não, podemos se apegar no lúdico porque o Brasil chega em crise e ganha, vai que. Um ciclo de 4 treinadores, uma classificação conturbada e muito a se reclamar. Pode ser o caminho. Sei lá, o Neymar volta a jogar bem e merece a vaga na Copa, sente a coxa um pouco antes, volta e conquista o Hexa de forma histórica. Ou um Estevão acende, sei lá, como o melhor do mundo. Temos a redenção do Vini com a seleção, jogando muito e ganhando em cima, sei lá, de um Yamal ou em cima de uma Argentina. E eu só espero que não seja uma queda nas oitavas pra Noruega do Haaland. Na verdade, isso não seria nem um pouco legal, né? Esquece o que eu falei. Mais um ano se passou rumo à Copa e esse ciclo foi bizarramente mal organizado. A verdade é essa. Hoje com o Ancelotti temos uma expectativa um pouco maior. Só que o Brasil ainda não pode se empolgar e nem se desesperar. O futebol apresentado ainda é inconsistente e faltam algumas coisas. O grande surgimento foi o Estevão que virou o protagonista rápido. Talvez a grande decepção foi mais uma vez o Vinícius que não consegue jogar com a camisa amarela. Mas tem alguns outros que dá pra citar e vamos ver qual vai ser a resolução da saga Neymar. Se vai ou não ter uma The Last Dance na Copa. Por último, eu quero saber a sua opinião. O que você acha desse ano da seleção brasileira? O
O que você espera da Copa do Mundo do ano que vem? Você tem esperança? Me diz aí nos comentários.